Olá, eu sou Germana, sou aluna e orientanda do professor Cristóferson Lustosa, do mestrado profissional da Unicristos, o MESTED. Vou falar hoje um pouco para vocês sobre o meu projeto de pesquisa junto ao meu orientador, que trabalha com pacientes com transtornos por uso de álcool. É sabido que é um transtorno muito prevalente, é tido como um problema de saúde pública, inclusive. Mas não só a prevalência desse diagnóstico é muito alta, assim como as taxas de recorrência, as recaídas também são muito grandes, principalmente nos primeiros 90 dias após a alta de um tratamento de um desses pacientes. Além das várias consequências negativas que esse transtorno pode causar na vida daquela pessoa. Hoje se sabe que são vários os formatos e os locais de tratamento para esse tipo de diagnóstico. Seja no formato hospitalar, seja no formato ambulatorial, nas consultas médicas em geral, seja nos centros de atenção psicossociais voltados principalmente para álcool e drogas, o CAPS-AD, seja através de políticas de redução de danos, por exemplo, que hoje também é muito avaliada e vista, e seja através de grupos de apoio, que são os grupos, por exemplo, de alcoólicos anônimos, que vai ser hoje, nesse meu vídeo, o meu foco principal. Vamos falar aqui principalmente dos 12 passos que são feitos durante o tratamento nos grupos de alcoólicos anônimos. O primeiro passo em relação a esse tratamento que é oferecido no grupo de alcoólicos anônimos é você admitir que você tem um transtorno. É admitir que você está dependente daquela substância. Ou seja, não é um passo nada fácil. É uma das coisas mais difíceis, muitas vezes, que a gente vê, inclusive na nossa prática clínica, é esse paciente entender que ali existe uma doença, que ali existe uma dependência, que ele perdeu a sua autossuficiência e que ele precisa de um tratamento. Então, essa admissão, essa característica de sou impotente diante do uso desse álcool é fundamental para todos os outros passos seguintes que ainda vão acontecer. Então, tem uma frase muito interessante que eu vou ler aqui para vocês, de um paciente que frequenta o Alcoólicos Anônimos. Quando vim a perceber que, por mim mesmo, eu não podia fazer nada para vencer o poder do álcool, eu percebi que não tinha outro recurso senão a rendição. Na rendição eu encontrei a vitória sobre a minha egoística autoindulgência, vitória sobre a minha resistência teimosa à vida, como ela era dada a mim. Quando parei de lutar contra tudo e contra todos, comecei a caminhada para a sobriedade, a serenidade e a paz. Então, a admissão de que eu sou impotente diante do uso do álcool é que vai criar em mim uma rocha firme para que eu possa, a partir dela, construir uma vida mais feliz, uma vida mais digna, uma vida em que eu seja mais útil para mim mesmo e para a sociedade. Então, agora vamos falar sobre o passo 2. Aqui no segundo passo, o participante é levado a acreditar que existe um poder superior que vai devolver a ele a sanidade. Perceba que aqui existe também um dilema importante. Como assim? Eu já acreditei em Deus outras vezes e Ele me deixou na mão. Quando que eu pude contar com essa ajuda? É agora que esse poder superior vai realmente me tirar do uso dessas substâncias? Mas o álcool é que é meu poder superior. É a ele que eu recorro quando eu estou com problemas, quando eu estou com dificuldades, seja financeiras, familiares, no trabalho. O meu poder superior é o álcool. Como é que vai existir algo além disso, um outro poder superior que possa me ajudar? Então, muitas vezes é difícil também que os pacientes consigam vivenciar de forma real esse segundo passo. Tem uma frase interessante também aqui de um ex-participante que falou: a partir do momento em que eu desisti de argumentar e comecei a ver e sentir, a minha vida mudou. Nesse instante, o segundo passo, sutil e gradualmente, começou a se infiltrar na minha vida. Não posso dizer a ocasião e a data em que vim acreditar no poder superior, mas certamente tenho esta crença agora. Para adquiri-la, bastou parar de lutar e praticar o restante do programa do grupo de Alcoólicos Anônimos.
com bem mais entusiasmo do que antes. Então, o que ele sugere aqui é que se pare dessa luta, desse confronto, né, de não acreditar que possa realmente existir algo, esse poder superior, que vai sim ajudar na busca dessa sanidade. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o passo 3. O terceiro passo, ele acontece quando se decide entregar a sua própria vontade e a sua própria vida aos cuidados de Deus. Aqui é como uma porta que estivesse fechada e você decide abri-la, tá? Abri-la com muita força de vontade e decidindo o que você vai fazer com aquilo. Diferente do primeiro e do segundo passo, que trabalhava-se mais a questão da aceitação. Eu aceito que eu tenho um problema, eu aceito que eu tenho um transtorno relacionado ao álcool, eu aceito que eu preciso de um poder superior. Aqui não, no terceiro passo eu preciso de uma ação, eu preciso abrir aquela porta para que Deus entre na minha vida e possa promover as mudanças necessárias para mim. No quarto passo é feito um minucioso e destemido inventário moral de cada um. Até que ponto os instintos internos de cada um podem causar problemas sérios para aquela pessoa, para aquele paciente. Até que ponto os desejos naturais mais íntimos de cada pessoa, se deturpados, podem levar a comprometimentos dos mais sérios possíveis para ele. Então aqui, cada um é levado a refletir sobre essa questão moral na vida, né, de cada pessoa, de cada paciente. Existe algo interessante que foi dito. O quarto passo, ele representa o nosso esforço enérgico e meticuloso para descobrir quais foram e quais são esses obstáculos em cada um de nós. Queremos descobrir exatamente quando, como, onde os nossos desejos naturais nos deformam. Queremos olhar de frente à infelicidade que isto causou aos outros e a nós mesmos. Então aqui a preocupação não é só conosco, é conosco e com as outras pessoas também. Então aqui eu vou descobrir, eu vou estudar meticulosamente como é que está essa minha questão moral para tentar me antecipar a problemas emocionais que isso pode me trazer. Aqui no quinto passo, os participantes são levados perante a Deus, a si próprios e aos outros a admitir a natureza exata das suas falhas. Então aqui é onde eles vão desinflar o seu ego, é onde eles vão exatamente no caminho contrário àqueles desejos mais íntimos que causaram problemas nas vidas deles. É aqui onde eles vão limpar a casa para poder fazer com que a mente fique disponível para de fato seguir com o tratamento para o uso do álcool. O sexto passo, ele acontece quando eu me prontifico a deixar que Deus remova todos os meus problemas de caráter. Então, eu vou precisar fazer, por exemplo, algumas perguntas que são essas. Eu estou inteiramente pronto a deixar que Deus remova esses defeitos, né, esses problemas, esses prejuízos de caráter? Eu reconheço que eu não tenho condições de salvar a mim mesmo. Eu vim a crer que não posso. Se sou incapaz, se minhas melhores intenções dão errado, se meus desejos têm motivação egoísta e se meu conhecimento e minha vontade são limitados, então eu estou pronto a admitir a vontade de Deus em minha vida? Então são todos esses questionamentos que precisam aqui ser feitos, né? Quando eu preciso abandonar todos esses objetivos limitados em busca de algo maior, de algo superior. No sétimo passo, os participantes são convidados humildemente a rogar ao Pai para que Ele os livrem de suas imperfeições. Então esse passo é importantíssimo, porque ele vai trabalhar a questão da humildade. Então, para o grupo dos Alcoólicos Anônimos, se essa característica, se esse princípio da humildade não é bem trabalhado, aquela pessoa com transtorno por uso de álcool não vai conseguir se manter sóbrio. Pior, ele pode até se manter sóbrio, mas sem a humildade ele não vai conseguir atingir o real sentido
da felicidade da vida. Então é um princípio que faz com que todos esses participantes possam sim pedir humildemente a Deus, ao Pai, que livrem ele das suas imperfeições. O 8º passo, ele se preocupa muito com as relações sociais, porque aqui eu vou fazer uma relação de todas aquelas pessoas a quem eu feri e vou tentar reparar aqueles danos que eu causei, né? Percebam que não é uma situação tão simples, não é uma situação tão fácil, né? Pode ser muito difícil esse contato, mas se feito, né, eu vou conseguir viver com muito mais harmonia, companheirismo e felicidade com aquelas pessoas a quem, de alguma forma, eu prejudiquei, né? Percebam o quanto é interessante essa citação. Embora em alguns casos não possamos fazer reparação alguma, acontece, né? Algumas vezes a gente não consegue fazer essa reparação. E em outros o adiamento da ação seja preferível, devemos ou deveríamos, contudo, fazer um exame acurado, real, exaustivo da maneira pela qual a nossa vida passada afetou outras pessoas. Em muitas instâncias descobriremos que, mesmo que o dano causado ao outro ele não tenha sido tão grande aos olhos dos outros, né? O dano emocional que causamos a nós mesmos foi enorme. Então esse exercício, né, de procurar o perdão, de se dispor a pedir perdão, a reparar algum erro, muitas vezes faz mais bem a nós do que a outro. Então esse 8º passo é para tentar estreitar e melhorar essas relações sociais. No 9º passo é quando eu faço a reparação direta aos danos causados a uma outra pessoa, contanto que isso não possa prejudicar terceiros. Então é como se fosse um contínuo do 8º passo, uma sequência do passo anterior. E para isso eu vou precisar de 4 coisas: de bom senso, né, de cuidado com o local e o momento ideal de fazer essa reparação. Vou precisar de coragem, né? Coragem e de prudência para fazer essas reparações. E vou, né, de acordo com essas 4 características, escolher qual é aquela pessoa que naquele momento é prioridade, qual é aquela que não é, qual é aquela que eu vou precisar realmente pedir um perdão de todas as formas, ou aquela que eu vou precisar pedir um perdão de uma forma mais parcial, ou aquela em que eu não vou conseguir pedir esse perdão, tá? Então esse 9º passo é como se fosse o arremate do passo anterior. No 10º passo, o participante é convidado a, de forma contínua, fazer o seu inventário pessoal e a admitir qualquer erro quando este acontecer e tentar repará-lo da melhor forma. Então aqui é como se o processo desse continuação, né, de todos os passos anteriores. É aqui que se diz que aquele participante, aquela pessoa que tem um transtorno por uso usual, que está de fato vivendo a maneira do AA, né? A maneira acraseada, a maneira do grupo. Então é aqui que vai se haver essa percepção contínua do que pode ser feito para melhorar. Uma reflexão importante que ele fala é que a aproximação do 10º passo leva o alcoolista a começar a se submeter ao modo de viver do AA. Sempre e em qualquer situação, faz-se necessária uma análise contínua, como eu falei, de qualidades e defeitos e o propósito de aprender e crescer por meio desta análise. Sim, 11º passo. Estamos quase terminando. Aqui os participantes são convidados a, através da oração e da meditação, terem um contato bem mais próximo, bem mais íntimo e consciente com Deus. Que seja feita a vontade dele, não a minha. Que a vontade dele prevaleça sobre a minha. Olha que interessante. Uma vida, né, quando feita através da oração, de forma regular,
ela é indispensável. Ela que permite a presença de Deus na vida da pessoa com transtorno por uso de álcool. Quando a autoanálise, a meditação e a oração estão postas em ação de forma harmônica, elas resultam em uma base inabalável para toda a vida. Então é essa a importância do 11º passo e agora vamos para o último. No 12º passo, após passar por todo esse despertar espiritual, que seria esse novo estado de consciência, de maneira de encarar, de enxergar a vida e de viver, eu preciso transmitir essa mensagem, tudo isso que eu aprendi através dos 12 passos, para outras pessoas que ainda passam por esse sofrimento do transtorno por uso de álcool. Então a mensagem, a mudança na vida, ela não pode ficar comigo. A gratidão, ela tem que ser progressiva. Eu fui grato por tudo que eu aprendi, eu vou precisar passar esse meu conhecimento para aquela outra pessoa que está sofrendo. Então, um dos temas, desse 12º passo é essa alegria de viver. E um dos objetivos, a palavra-chave desse 12º passo é ação. Então, eu aprendi tudo isso, eu mudei a minha vida, hoje eu me sinto uma pessoa saudável, apta, muito mais honesta comigo mesmo, muito mais tolerante, muito mais capaz. Então eu preciso transmitir esse meu conhecimento para alguém. Eu preciso disseminar tudo isso que eu aprendi e que realmente fez com que minha vida mudasse. E que eu me livrasse da escravidão que era estar sob a dependência do álcool. Então, a partir desse 12º passo, eu vou transmitir essa mensagem para quem ainda precisa. E com isso a gente fecha todos os 12 passos do grupo de apoio dos Alcoólicos Anônimos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, cliquem no botãozinho de curtir. Precisa não. Basta assistir e depois comentar comigo, tá? Beijos. Até o próximo vídeo.